Olá, olá, galera estudiosa, galera do YouTube. Estamos chegando aqui com mais uma videoaula. Dessa vez vamos estar falando sobre equação do segundo grau. Vamos ver em que tipo de situações do dia a dia a gente usa esse tipo de equação. Então fica com a gente que depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. Então, pessoal, eu sou o professor Anderson Diniz, professor de matemática. Estamos chegando aqui com mais uma videoaula sobre equação do segundo grau. Mas antes disso, eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que por favor se inscreva, que isso é muito importante para fortalecer o canal. Se você gostar do vídeo, compartilhe, que você vai estar ajudando outras pessoas a entenderem também esse conteúdo. Então vamos lá, vamos falar sobre equação do segundo grau, trazer aqui logo uma situação, problema de início, que vai estar contextualizando todo esse conteúdo no nosso dia a dia. Então observa o seguinte aí, ó. Eu tenho aqui uma situação, certo? Que olha só, observa aí. Tenho aqui o seguinte, tem uma praça, né? Diz o seguinte aqui, ó, a imagem de uma praça, né? Diz assim, a imagem a seguir representa uma praça de formato quadrado, que possui área de 144 metros quadrados. Aí pergunto, quanto mede o lado dessa praça? Situações como essa, a gente, na forma de resolver, por mais que você não às vezes saiba que está usando, mas na forma, quando você usa, quando você consegue resolver, na verdade, você já está resolvendo aplicando o conceito de equação do segundo grau. Tá? Já está aplicando a equação do segundo grau. Como assim, professor? Observa só. Eu tenho aqui, ele está falando que quer saber quanto mede o lado da praça. Aqui, ó, lado da praça, certo? Então esse lado, ó, se observar aqui, nós temos o formato aqui, ó, a praça, essa parte aqui quadrada, aqui está passando as ruas aqui ao lado. Então, o lado da praça ele vai da onde? Ele vai mais ou menos daqui, né? Até aqui, ó. Certo? E aí é o seguinte. Eu posso chamar esse lado, digamos aqui, ó, de X, digamos assim. Ó, ou de L, que é o lado também, tá? Então, digamos que eu chame aqui de X, esse lado. Esse lado aqui também vai ser X, ó, que vai daqui também até aqui. Certo? E aí eu vou agora lembrar o seguinte. Quando eu calculo a área, quando eu calculo a área do quadrado, a área do quadrado, ela é igual ao quê? Ela é igual a base vezes a altura, né? Assim como a gente calcula a área do retângulo. Que nesse caso do quadrado, os lados são iguais, certo? No caso seria a base vezes a altura. Ok? Então isso aqui é calcular a área do quadrado. Se eu fosse calcular a área da praça, que tem a forma de um quadrado, então a área da praça ia ficar como? A área da praça. A área da praça ia ficar a base. Quanto é a base? A base é x aqui, ó. X vezes a altura também, que é quanto? Que é x. Aqui, ó. Um lado igual ao outro. Ou seja, a área dessa praça, ela ia ficar x vezes x, que dá quanto? X ao quadrado. Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui o quê? X ao quadrado, ele me dá a área da praça. E eu já sei quanto é que é o valor total da área da praça. Aqui, ó. Quanto é o valor total? O valor total é quanto? 144. Certo? O que eu tenho que encontrar é o quê? É o valor do lado, que eu chamei de x. X, para mim, aqui é o quê? X significa o quê? A gente chama de incógnita na equação. É o valor que eu quero descobrir. Então, ou seja, esse x aqui ele vai representar quem? O x, ele representa quem? O lado dessa praça. Quando eu encontrar o x, eu vou estar encontrando justamente o valor do lado. Eu vou estar respondendo aqui o que eu quero aqui no meu problema. Tranquilo? Aí eu observo o seguinte, está vendo que eu tenho essa escrita matemática aqui, ó, essa expressão, certo? Que representa esse problema. E nessa expressão nós temos o quê? Nós temos um sinal de igualdade aqui, que já representa uma equação. Quando representa uma equação, nós temos o quê? Um sinal de igualdade na expressão e nós temos o quê? Letra também na expressão. Quando a gente tem essas duas situações, nós já temos uma equação.
Como é que eu sei que a equação, olha só, agora nós temos uma equação do segundo grau. Por quê? Porque o maior expoente dessa letra que está envolvida, que nesse caso aqui é o x, que é a minha incógnita, é 2. Então, quando o expoente maior é 1, a equação é do primeiro grau. Quando é 2, é do segundo. Quando é 3, é do terceiro. E assim vai. Quando o maior expoente da expressão, no caso das letras envolvidas na expressão. Então, basicamente, nós vamos ter aqui o quê? Uma equação do segundo grau. Quando eu resolvo isso aqui, eu resolvi uma equação do segundo grau. Então, você dá uma pausa, agora a gente abre um parênteses, que você vai entender o que é uma equação do segundo grau, como é que resolve. Depois a gente volta nesse problema aqui para a gente dar a resposta. Ok? Então, vamos lá. Como é que escreve a forma genérica, a forma geral de uma equação do segundo grau? Como é que ela se apresenta? Ela na forma mais completa. Seria nesse formato aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Esse aqui é o formato, certo? O formato da equação, como eu falei para você, da forma completa. Aí nós temos esses valores aqui, ó, valor de A, valor de B e valor de C. Esses valores A, B e C, eles são o quê? Eles são números reais. E o A, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser diferente de zero. Por que ele tem que ser diferente de zero? Porque se o A for zero aqui, ó, ele vai multiplicar por x ao quadrado e aí ele vai fazer o quê? Zerar essa equação aqui. Então não pode ser zero. O A pode assumir qualquer valor menos quem? Menos zero. Os outros aqui, o B e o C, pode ser zero? Pode. Quando acontece isso, a gente tem uma forma de equação incompleta que a gente fala. A gente já vai ver sobre isso. Então, A e B e C, A, B e C, eles são números reais e eles também são chamados na equação o quê? De coeficientes. Coeficientes da equação. São chamadas de coeficientes. Onde quem? O A, certo? Aqui, ó, o coeficiente A, ele é o coeficiente do termo em x ao quadrado. Ou seja, sempre ele vai estar junto do termo x², independente da ordem que aparecer. O B, certo? Ele vai ser quem, o B? Aquele que vai estar ao lado do x, é o termo em x. É o coeficiente que vai estar ao lado do x. E o C, ele vai ser quem? Aquele que está sem o x. Observa aqui, ó, não tem x do lado dele aqui, desse C aqui. Ou seja, a gente chama ele de termo independente. Termo independente de x. Tranquilo? Então aqui é a forma geral, isso aqui é a forma completa. A partir do momento que você tem ou B ou C igual a zero, aí nós temos o quê? Uma equação incompleta. Como assim, professor? Observa aí, ó. O nosso exercício agora, já treinando, é identificar os coeficientes da equação, baseado naquela fórmula que nós vimos geral lá. Então, olha só, eu tenho aqui uma expressão matemática, tá? uma escrita, né? Onde eu tenho o quê? Uma igualdade e letras aqui, ó, observa. E o maior expoente da letra é o quê? É 2. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Vou identificar aqui os coeficientes. Coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Então, eu tenho aqui. Quem vai ser o A dessa equação? Aquele, como eu falei ainda agora, que está ao lado do x ao quadrado. Independente da ordem que aparecer. Se esse 2x tivesse aparecido para cá no lugar do 10 e o 10 para lá, ia continuar sendo o A quanto? 2. O B é quanto? Aquele que está ao lado do x. Vale quanto? 5. E o C vale quanto? O C vale 10, não é isso? O C vale 10 aqui, ó. Então, nós temos aqui o valor do C. Tranquilo? Bem tranquilo para identificar, não é isso? Os coeficientes. Lembrando que a gente tem que levar sempre em consideração também o sinal deles. Observa que o sinal, lá na forma geral, ele está positivo. Então, se aparecer negativo, você tem que levar em consideração o sinal negativo. Olha só aqui, ó. Vou separar aqui os valores aqui dessa aqui, ó. O valor de A, valor de B e valor de C, os coeficientes da equação. Por que a gente tem que identificar isso? Porque quando a gente vai resolver a equação, a gente tem que saber quais são os valores que estão nela, para poder operar, para poder fazer justamente a resolução da equação. Então eu tenho aqui, valor de A, olha só, quem é que está ao lado do x ao quadrado aqui, ó? É o menos 3, tem que levar em consideração. Então vai ser quanto? Menos 3. Valor de C é quanto? O que está ao lado do x, 8. E o valor de C, o valor de B, quer dizer, 8. E o valor de C é quanto? Menos 16. Recapitulando aqui, né? O A menos 3, o B 8 e o C menos 16.
Tranquilo? Vamos lá então, olha só. Outro exemplo aqui. Tenho aqui, ó. Observa aqui, da forma como aparece aqui, você já percebe que não está completa. Ou seja, quando não está completa, é porque um dos valores dos coeficientes vai ser zero. Que no caso não é o A, é o B ou o C. O A sempre vai aparecer, não pode ser zero, senão deixa de ser equação do segundo grau. O A vale quanto aqui? Ó? O A vale 4. O B vale quanto? B vai valer? Eu tenho algum valor aqui ao lado do X? Está aparecendo? Não. Então é sinal que o B é zero. Ele fez sumir o X daí. E o C vale quanto? C vale menos 12. Tranquilo? Outra aqui, ó. Eu tenho 3x² menos 15x igual a zero. Quanto é que é o valor de A? Aquele que está ao lado do x². Vale quanto? 3. O valor de B? Menos 15. Olha só, menos 15 que está ao lado do x. E o valor de C que não está aparecendo? Quem é? O valor de C é zero, não está aparecendo. Aqui nós temos a equação incompleta. Essa daqui é incompleta. Certo? Incompleta. E aqui também incompleta. Ou seja, ou o B ou o C está sendo zero. Nesse caso aqui é o C e nesse caso aqui é o B. Beleza? Outra aqui, ó. Temos aqui, valor de A é quanto nessa equação? Lembra que o valor de A, o A, o B e o C, ele podem ser qualquer número real? Então aqui nós temos quem? Ó? O 2 sobre 3, 2 terços. 2 terços aqui. O B é quanto? O B é aqui, ó, menos 9. Menos 9. E o C vale menos 30. Certo? O C vale menos 30. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, olha só. Continuando aqui, ó. Agora nós vamos pegar o quê? Eu coloquei aqui, organizando e identificando os coeficientes na equação. Por quê? Determinadas vezes você vai ver uma equação, mas ela não vai estar organizada. Então, antes de resolver, tem que organizar para poder identificar os coeficientes para depois resolver. Situações como essa aqui, ó. Então, observa. Eu tenho aqui 7x² menos 12 igual a 2x² menos 10x menos 4. Então, observa que eu tenho aqui uma equação, porque eu tenho uma igualdade e tenho letras aqui. Então, para que ela fique organizada, eu tenho que juntar aqueles termos que são semelhantes. Como assim semelhante? Olha só, eu tenho aqui o 7x², eu tenho algum outro termo aqui que tem x²? Tenho desse lado aqui, ó. Então eu vou pegar, ó, 7x². Vou pegar esse 2x² aqui e vou levar para lá para juntar com esse aqui, fazer a operação com esse. Como ele está positivo aqui, ó, quando não aparece é porque é positivo. Então ele vai passar para o outro lado da igualdade com a operação inversa, vai negativo, 2x². Vou passar esse menos 10 para lá, ó. Vai mais 10, 10x. Vou até deixar como está na mesma ordem para você perceber uma coisa. Então vamos lá. Vou baixar esse menos 12 bem aqui, 12. Vou levar o menos 4 para lá. Vai passar mais 4. Percebe que eu estou mudando eles de lado da igualdade. Ainda não coloquei igualdade aqui, quer dizer que eu estou passando todo mundo para o primeiro lado. Aí eu vou pegar o menos 10x agora e vou passar, ele vai mais 10x, ó. Mais 10x. Igual. Sobrou alguma coisa desse lado da igualdade? Não, então vai ficar igual a zero. Agora é assim, ó. Vou fazer aqui 7x² com menos 2x². 7 menos 5 dá quanto? 5x ao quadrado. Aqui, ó, menos 12 com mais 4. Subtrai, não é isso? Conserva o sinal do maior. Então isso aqui vai ficar menos 8. E aqui eu vou baixar o mais 10x. Igual a zero. Então observa que eu tenho aqui, ó, uma equação já organizada. Equação do segundo grau. Ela não está aparecendo naquela ordem. Se você observar, nós temos aqui A, C e B. Eu deixei de propósito para você perceber que nem todas as vezes ela pode aparecer naquela sequência. Mas isso não vai deixar de impedir com que a gente consiga identificar os coeficientes. Exemplo, quem é o coeficiente de A aqui nessa equação? 5. Quem é o de B? De B é quanto? Ó, esse que está ao lado do x, ó, é 10. Ó.
E quem é o de C? De C é menos 8. Então, observa que aí, ó, fugiu daquela ordem, mas você tem que levar sempre em consideração quem está ao lado do x quadrado, que é o A, quem está ao lado do x e quem não está com x. Sempre vai ser o A, o B e o C. Tranquilo? Outra situação aqui também, ó. Eu vou pegar, né, e vou organizar isso aqui, ó. Observa que eu tenho dos dois lados, tenho escrito, então não está igualado a zero. Para igualar a zero, eu tenho que organizar essa equação aí. Então, eu vou pegar o menos 2 aqui, ó, menos 2x ao quadrado. Tem x ao quadrado para cá? Tem esse aqui, ó, o menos 6. Vou levar lá para o outro lado, a gente vai com o sinal trocado. Então, vai ficar mais 6x ao quadrado. Baixo o menos 11 aqui, menos 11x. E levo o 3 para lá, com o sinal também, com a operação inversa, 3x, igual a zero. Observa que os 4 termos que eu tenho aqui estão todos desse lado aqui da igualdade, ó. Aí não sobra nem nada do outro, por isso está igualado a zero. A mesma coisa aqui nessa aqui, ó. Os 5 termos que eu tenho, eles ficaram tudo para esse lado e eu igualei a zero. Então eu tenho aqui, ó, menos 2 com mais 6. Sinais diferentes, né? A gente subtrai e conserva o sinal do maior. O sinal do maior é positivo, então vai ficar o quê? 4, 6 menos 2 dá 4. 4x ao quadrado. Aqui, ó, menos 11 com mais 3 dá quanto? Dá menos 8x, igual a zero. Agora, observa que nós ficamos o quê? Ó? Eu tenho uma equação e você está observando o quê? Que essa equação ela é o quê? Incompleta, se tu observar. Ó. Ela não tem os 3 termos aqui. Não está aparecendo, na verdade. O A vale quanto? O A vale 4. O B vale quanto? O B vale menos 8. Ó. E o C vai valer quanto? Vale zero, por isso que não está aparecendo. Tranquilo? Beleza, então vamos lá aqui, ó. Resolvendo agora a equação, no caso, incompleta. Nós vamos começar pelas resoluções incompletas. Então, olha só, eu tenho aqui essa equação, x ao quadrado menos 36. Fazendo aquele exercício básico ainda, eu vou separar aqui, ó, os coeficientes. A, B e C. Quanto é que é o valor de A dessa equação? Aquele que aparece ao lado do x ao quadrado. Está aparecendo algum valor aqui ao lado do x ao quadrado? Não. Quando não aparecer, isso quer dizer que o valor é quanto? 1. Não é para dizer que é zero. Lembra que não pode ser zero o coeficiente do x ao quadrado. Quanto é o valor de B? Tem algum valor aqui que está junto do x? Só do x? Não, então o B é zero. Quanto é o valor de C? Menos 36. Pronto. Separei, percebi o quê? Que aqui eu tenho uma equação que ela é o quê? Incompleta. Certo? Eu tenho o valor de A e o valor de C. Como é que a gente resolve esse tipo de equação quando for incompleta? Vou pegar aqui, ó, x ao quadrado e vou passar para cá para o outro lado, ó, o 36. Ele está negativo, ele vai positivo. Vai ficar igual a 36. Tranquilo? Primeira coisa foi essa. Peguei o x quadrado, isolei. Lembra que no final eu tenho que determinar quem? Determinar o valor desse x aqui. Esse que é o objetivo. Qual é o valor que vai ser para x, para que eu eleve ao quadrado, subtraia de 36 e dê zero. Então, eu vou tentar descobrir justamente isso. Então, eu pego isso aqui. Como é que eu vou fazer agora? Ó, x ao quadrado é igual a 36. Aí eu tenho que ver. Se eu tenho uma potência, e eu tenho que tirar ela daqui, porque tem que aparecer só o x aqui, ó, só o x. Eu tenho que dizer que o x é igual a tanto. Para que ela saia daqui, eu vou aplicar a operação inversa nela. Ó. Se aqui é x ao quadrado, eu tenho que aplicar uma raiz de x ao quadrado aqui, e aqui uma raiz de 36. O que eu estou fazendo de um lado, estou fazendo do outro. Vai ser preciso, professor, eu fazer toda vez aqui desse jeito? Você já vai perceber que não. Eu estou fazendo aqui para você entender por que está sendo aplicada a raiz desse outro lado. Porque eu apliquei lá para poder sumir a potência. Porque aqui é raiz quadrada, olha o que acontece. O índice daqui, ó, ele vai simplificar com o 2 daqui. Então vai sobrar só o x aqui. E aqui eu vou ver. Quem é a raiz de 36? A raiz de 36 é quanto? É 6. Raiz quadrada de 36. Só que observe uma coisa. Quando eu trabalho com raiz quadrada, eu tenho dois valores para x. Dois valores que vão fazer com que dê zero
o resultado. Então, aqui nesse caso, a raiz de 36 vai ser quem? Vai ser mais ou menos o 6 aqui. Nesse caso aqui, porque foi o x ao quadrado, ele vai ser quem? Ele vai ser mais ou menos 6. Se eu pegar o menos 6 e elevar ao quadrado, ele dá 36. E o 6 também positivo vai dar 36. Então, são dois valores. Então, a solução dessa equação é quem? É o menos 6 e o 6. Lembra que tem dois resultados para x para a equação. Então, eu poderia fazer isso aqui de outro jeito, mais rápido. Pegava lá, ó, x ao quadrado é igual a 36. Aí eu já ia pegar aqui, ó, x é igual a mais ou menos a raiz de 36, que vai dar quanto? Mais ou menos o 6. Seria a mesma situação. Eu fiz isso aqui para você entender por que a gente aplica a raiz desse outro lado aqui. Então, a solução da equação é quanto? O 6 positivo e o 6 negativo. Outra situação aqui, certo? Outro exemplo, olha só. Tenho aqui x² menos 11x menos 3. Vou ter que primeiro organizar isso aqui. Então, vamos lá. x² menos 11x. Vou passar o 3 para lá, ó. Vai passar mais 3x igual a 0. Observa que os três termos que eu tenho passaram tudo para um lado só. Organizando ainda isso aí mais, ó, menos aí, x², aí olha, eu vou fazer aqui menos 11x com mais 3x. Menos 11x com mais 3x, subtrai e conserva o sinal do maior. Então vai ficar quanto isso aqui? Menos 8x igual a 0. Organizei a equação. Estou com uma equação o quê? Incompleta. Aqui eu tinha uma equação incompleta, onde o B era 0. Parecia só o A e o C. Aqui eu tenho uma equação incompleta. Observa, ó, quem é o valor de A aqui? O valor de A é 1. Quem é o valor de B? B é menos 8. Quanto é o valor de C? 0. Por isso que não está aparecendo. Como é que eu vou pegar isso aqui e vou resolver? A gente tem que fazer o seguinte. Observa que eu tenho x ao quadrado. Se você considerar aqui, ó, aqui em cima, ó, x², ele é a mesma coisa que x multiplicado por x, certo? Então, observa. Eu considerando isso aqui, eu posso dizer para você o quê? Que eu tenho nos dois termos aqui, certo? Valores que se repetem. No caso, o x está presente aqui e o x está presente aqui. Então, eu vou pegar e tirar o fator que a gente chama de tirar fator comum em evidência. Que vai ser quem? Aquele que se repete. Aquele que é comum para os dois. Que é quem? O x. Vou pegar x, multiplicar pelo que sobrar agora. Se eu tirei um x daqui, lembra que aqui era x vezes x. Se eu tirei um x, sobrou quanto? Sobrou 1x. Quando eu multiplicar x vezes x, vai dar x ao quadrado. Menos, se eu tirei um x daqui do 8x, sobrou quanto aqui? Só o 8. Tudo isso igual a 0. Então, eu peguei, ó, x vezes x, se eu fizer a volta, vai dar x ao quadrado. X vezes 8 vai dar 8x. Tranquilo? Aí eu vou pegar agora, olha só. Tem que considerar o seguinte. Numa multiplicação, para ela dar 0, o que acontece? Digamos que eu tenho o número A multiplicado pelo número B e a multiplicação dê 0. Para que isso aqui seja verdadeiro, para que aconteça isso aqui, eu tenho três condições. Ou o A tem que ser 0, certo? O A tem que ser 0. Tu vai poder pegar 0 vezes B, e aí vai dar quanto? Vai dar 0. Ou o B tem que ser 0, para quando eu multiplicar com o A vai dar 0. Ou então, os dois tem que ser 0, o A e o B. Quando eu multiplicar, vai dar 0. Usando essa condição, então eu vou aplicar aqui agora. Para essa multiplicação de x vezes x menos 8 dá 0, ou o x tem que ser 0. Já encontrei um valor para x aqui. Ou então, o x menos 8 tem que ser 0 também. Observe que isso aqui é uma equação do segundo grau. Como é que eu faço para resolver isso? Passo o 8 para o outro lado, não é isso? Vai ficar x igual, o 8 é negativo, vai passar positivo. X igual a 8. Então, eu tenho aqui o quê? A solução da equação.
Eu tenho um x vale 0 e um x vale 8. Então, a minha solução dessa equação é quanto? É 0 e 8. 0 e 8. O que quer dizer isso? Que se eu usar 0 aqui na equação, a equação 0, vai dar 0 o resultado. Se eu usar 8, também vai dar 0. E aí são os dois valores que fazem a equação dar 0. Tranquilo? Que a gente chama também isso aí de raiz da equação ou o zero da equação. Tá? Os valores da incógnita, eles são chamados de raiz da equação, certo? Isso aqui ele é o quê? Raiz da equação. Também chamado de zero da equação. Zero da equação. Por que chamado de zero da equação? Porque quando eu coloco esses valores lá na equação no lugar do x, eles vão fazer com que a operação dê quanto? Aí a equação dê como resultado zero, faz zerar a equação. Tranquilo? Outra resolução aqui, ó. 3x² menos 18 igual a zero. Então, observa, ó. Quem é que eu tenho aqui? A, que é igual a quanto? 3. B, que é igual a quanto? Menos 18. E o C vale quanto? C vale 0. Então, eu tenho uma equação incompleta, com A e B. Como é que a gente faz quando eu tenho A e B? Tiro o fator comum, igual como eu fiz no último exemplo. Então, eu vou pegar... Lembra que o 3x², ó, 3x², isso aqui é a mesma coisa que 3x multiplicado por x. Então, eu vou pegar, vou tirar o x em evidência, já que tem x aqui e x aqui. Quem é que vai sobrar dentro do parênteses? 3x, por quê? Ó aqui, ó. 3x menos, tirei daqui o x, sobrou quem? 18. Igual a 0. Aí vamos usar aquela condição que nós fizemos ainda agora, para dar 0. Ou o primeiro fator é 0, deu 0. Ou o outro que sobra dentro do parênteses também vai igualar a 0. Vou colocar 3x menos 18 igual a 0. Vou resolver aqui essa equação do primeiro grau agora. Já encontrei o primeiro valor para x, que deu 0. E vou fazer, ó, 3x menos 18. No caso, vou passar o 18 logo para o outro lado para começar a resolução. Então, vai ficar igual a 18. Só que eu não quero encontrar o valor de 3x, eu quero encontrar o valor de 1x. Então, eu posso pegar, ó, e dividir isso aqui tudo por 3. Ou eu pego esse x aqui, faço aqui 18, e o 3 que está multiplicando passa dividindo aqui, ó. 18 dividido por 3. E aí eu vou ter o resultado de x. O x vai valer quanto? 18 dividido por 3 dá quanto? Dá 6. Então eu tenho aqui, ó, o outro valor para x. Um valor é 0 e o outro é 6. Então nós temos aqui a solução, 0 e 6. Tranquilo? Aí eu tenho aqui, ó, mais outro exemplo aqui, ó. Organizando esse exemplo, nós vamos ter o seguinte, ó. Vou pegar esse 15x aqui, ó. Se você observar, né, não está organizado. Vou passar tudo para lá. Vai ficar assim, menos 5x quadrado, menos 5x. Esse 15 que está positivo passa negativo. Vai passar menos 15. X também. Tudo isso igual a 0. Observa que eu coloquei tudo só para um lado, então igualou a 0. Menos 5x quadrado, menos 5x quadrado, menos 5x com menos 15, ó, sinais iguais, a gente soma, né, e conserva o sinal. Então vai ficar quanto? Vai ficar menos 20. X, isso tudo igual a 0. Agora observe que eu já organizei a equação. Tenho uma equação incompleta, não é isso? Eu tenho o quê? Observe, eu tenho A e tenho B. Ela é parecida com esse outro exemplo aqui, ó, A e B. Certo? O C é 0. Se é A e B, vou ter que tirar quem? O fator comum em evidência. Não esquece, esse 5x ao quadrado aqui, ó, menos 5x ao quadrado, isso é a mesma coisa que menos 5x multiplicado por x. Então, eu vou pegar e tirar o x em evidência. X multiplicado por menos 5x, que vai sobrar, ó, menos aqui o 20, ó, que sobrou. Menos 20, igual a
0, igual a 0. Então, vou dizer que o x aqui vale 0, aplicando aquela condição de multiplicação para dar 0, certo? E a outra vai ser quem? Vou pegar aqui, ó, menos 5x, é o que sobrou dentro do parênteses. Menos 5x, menos 20, igual a 0. Aí eu vou pegar e resolver isso aqui, essa equação do segundo grau, do primeiro grau. Vou passar o 20 para lá, ó, menos 5x, o 20 que está negativo vai passar positivo, igual a 20. X vai ser igual a 20. Esse 5 aqui que está multiplicando, ó, vai passar dividindo. Então vai ficar dividido por menos 5. Ok? Aí eu vou pegar e colocar aqui, ó. X vai ser quanto? X vai ser igual a... Se fosse 20 dividido para 5, não daria 4? Como é 20 dividido para menos 5, vai dar quanto? Vai dar menos 4. Ok? Menos 4. Então, eu já encontrei aqui outro valor para x. Isso quer dizer o quê? Qual é a minha solução da equação? Um x vale quanto? Um x vale menos 4 e o outro vale quanto? Vale 0. Está aqui, ó. Ok? São os valores que nós temos para zerar a equação. Então, observe o que nós estamos fazendo aí, ó. Quando eu tenho A e C, eu aplico a raiz. E eu vou ter dois valores simétricos. O mesmo valor, só que com o sinal trocado. E quando eu tenho A e B, eu tenho um valor que é 0 e o outro vai depender de quem está dentro da raiz. Agora, que nós já resolvemos alguns exemplos aí, ó, nós temos como resolver o problema inicial. Lembra lá do problema nosso inicial? Tenho a praça, né? Diz que ela possui uma área de 144 metros quadrados, certo? E quanto mede o lado? O lado aqui da praça, que eu chamei, ó, daqui para cá esse lado, ó, chamei de x ele aqui, ó. X, aqui também está sendo x. E aí ficou desse jeito aqui, ó. X ao quadrado é igual a 144. Não é assim que estava lá? Primeiro, quando nós montamos a equação. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Se você observar, essa escrita, ela vem da onde? Ela vem dessa daqui, ó. X ao quadrado menos 144 igual a 0. Ou seja, nós temos A e C. Quando é assim, nós vamos fazer o quê? Para tirar o quadrado daqui, a gente faz o quê? A gente aplica a raiz, não é isso? Então vai ficar x é igual a mais ou menos a raiz de 144. Quanto é que vai ser a raiz de 144? X vai ser igual a mais ou menos 12. 12. Então eu tenho aqui 12, ó, mais ou menos 12. Seriam os dois valores que atenderiam para zerar a equação. Isso aqui seria a resposta dessa equação aqui. Agora, qual vai ser a resposta do problema? Lembra que eu quero saber o lado. Então vai lá, a resposta. Certo? Quanto é que vai ser a resposta? Eu vou ter o seguinte. Vou apagar bem aqui. Vamos ter o seguinte. Como é que vai ser essa resposta? Assim, ó. O lado mede... Observe o seguinte. Eu não tenho aqui mais 12 menos 12, certo? Como nós estamos trabalhando com medida de lado, eu não posso considerar medida negativa o menos 12. Então, o que eu vou considerar para a resposta do problema, para a resposta da equação, os dois valores servem. Mas para a resposta do problema, nós vamos ter que considerar quem? O valor positivo, que é o valor de medida. Então, o lado mede quanto? Mede 12 metros. Por que, professor, metros? Porque, olha só, aqui está 144 metros quadrados. Quer dizer que aqui era 12, esse valor aqui era 12, e aqui também 12 metros. Quando multiplica metros vezes metro, vai dar um metro quadrado que nós temos na área. Então, o lado, né, da praça mede quanto? Mede 12 metros. Mede 12 metros. Isso aqui é a resposta aqui do problema. Que a gente tem que analisar quando a gente está resolvendo essas situações. Quando trabalha com medida, nós temos que considerar só os valores positivos. Tranquilo? Então, olha só. Se você gostou aí do vídeo, tá, pessoal?
dê um like, né? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. E pode compartilhar também, porque é muito importante para que outras pessoas também aprendam esse conteúdo, tá bom? No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre a resolução de equação de segundo grau envolvendo a fórmula de Bhaskara, tá? É o nosso próximo vídeo que já nós vamos estar enviando. Tranquilo? Falou, galera. Bom estudo!